Paz e bênção para você e essa maravilhosa família. Tá tudo bem por aí? Espero que vocês estejam muito bem. Vamos rezar a Lexio Divina pedindo que Deus possa derramar toda esta graça. Eu te desejo todo bem. Quero muito bem a você e sua família e peço que o melhor de Deus seja derramado sobre a sua família, sobre a sua vida, o seu coração. Vamos rezar juntos nesse sábado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezamos com a intercessão de um grande santo que eu tenho uma grande estima, que é São Vicente de Paulo. Inclusive, o primeiro festival de música católica que eu ganhei, eu participei com a comunidade dos religiosos São Vicente, né? Aqui na nossa comunidade São Vicente de Paulo, aqui em Marília, com os padres religiosos de São Vicente. Então, eu fico muito feliz por conhecer de perto a história desse santo, por ter já visitado lá na França, e é uma história maravilhosa. Um grande santo, um exemplo para todos nós, e hoje pedindo que, de fato, este grande presbítero e fundador possa nos dar a graça de sermos vicentinos, né? Sermos caridosos, sermos pessoas com o coração cheio de amor e de gratidão. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura de hoje, hein? Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 9, versículos de 43 a 45. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, olha que interessante. Jesus se reúne com eles diante de toda a admiração que eles tinham por tudo que Jesus fazia. Fazia o quê? Milagres, prodígios, fazia curas, libertações, seus ensinamentos esplêndidos, estupendos. E quando eles estão ali vendo que Jesus era de fato, Messias, o Cristo, Deus poderoso, naquele momento eles olhavam e viam o homem, Jesus. Então, ele é 100% Deus, 100% homem. Então eles ficavam um pouco ainda confusos, inseguros, incertos. E aí Jesus olhou para eles e disse assim, presta atenção que eu vou dizer para vocês. O Filho do Homem vai sofrer. Preste bem atenção. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Vai padecer, vai ser crucificado. E eles não entendiam isso. Mas como pode? Ele tão poderoso em sinais, em prodígios, ele passar por isso que ele está falando. E eles tinham medo de perguntar. Então são duas coisas aqui. Primeiro, o medo de perguntar, com certeza revela o medo de ouvir a verdade, de ouvir a realidade. Então às vezes eu tenho medo de perguntar porque eu tenho medo de ouvir a verdade. Sabe aquelas perguntas que as pessoas falam assim para os filhos? Ô filho, você gosta mais do pai ou da mãe? Às vezes a gente tem medo de perguntar do filho e falar, eu gosto mais do pai, eu gosto mais da mãe. Embora, claro, isso é só uma metáfora, né? Mas às vezes a gente tem medo de perguntar certas coisas com medo do que pode ouvir. E a gente não pode ter medo de ouvir a realidade. Porque a realidade tem que ser encarada. E a segunda coisa que eu falei que é muito importante é que a vida não é confortável. A vida não é favorável nesta terra. Ela não é cheia de coisas, de facilidades. Não, na Bíblia não está escrito que tudo é fácil o que crer. Na Bíblia está escrito que tudo é possível o que crer. Por isso nós não devemos todos os dias levantar e fazer esforço para que a vida seja favorável, confortável, para que a vida seja só de situações boas ou mesmo tranquilas. Então nós devemos viver as nossas realidades, as suas realidades e as minhas realidades. Realidades que estão aí o tempo todo. Você, por exemplo, que é casado é uma realidade, você que é solteiro é uma realidade, você que é mulher tem uma realidade, você que é homem é uma realidade, você que trabalha no lar é uma realidade, você que trabalha fora é uma realidade, você que tem filhos, isso é uma realidade, você que cuida de uma pessoa enferma, isso é uma realidade, você que está, disputando uma vaga com alguém lá no seu trabalho, isso é uma realidade.
Ué, você vai ter pessoas falando mal de você, você vai ter pessoas que gostam de você, você vai ter pessoas que falam mal de você. Eu fico, às vezes, preocupado quando as pessoas elas querem fugir das realidades. Não fuja das realidades. Você pode perguntar para uma pessoa, você gosta de mim? Ela pode dizer não. Mas assim, como não? Você não perguntou? Aceita a resposta da pessoa. Mas a gente pergunta as coisas para os outros e não aceita as respostas. Então, eu não vou perguntar, estou com medo de perguntar se eu estou bonito ou se eu estou feio e a pessoa falar que não está bonito. Tá bom, não, então, eu tenho medo, nem pergunto. Então, não fuja dos desconfortos, porque a vida tem, através das realidades que passamos, é verdade, tem muitas alegrias, muitas coisas boas, mas existem alguns desconfortos. Tem coisas que não são do jeito que eu gostaria que fossem. Não é sempre como eu quero, mas é como pode ser. Então é preciso a gente compreender, que Jesus está levando os seus discípulos à realidade. Me desculpa dizer isso a você, mas não seja você, meu irmão, minha irmã, que reza Lexo Divino, alguém que vive na irrealidade, na ilusão e que foge da realidade. A realidade de um mundo duro, de um mundo injusto, de um mundo onde nós passamos por diversas provas, adversidades, por traições, por abandonos. Então eles não querem que Jesus fala que vai sofrer. O Filho do Homem cairá na mão dos homens e ele vai sofrer. E os discípulos não compreendiam isso. Como pode? Se ele é o Filho de Deus, se ele é o Messias, como é que ele vai morrer na cruz? Como é que ele vai sofrer? Não pode. A ponto de Pedro falou, você não vai fazer isso. Deus não permita que isso aconteça. E aí Jesus fala aquela frase, para trás de mim, Satanás, seus pensamentos não são de Deus. Então para pensar que Jesus nunca viveu enganado. Ele sabia que ele ia passar pela cruz. Ele sabia que o que esperava era sofrimento, humilhação e que ele ofereceu a sua vida em resgate de todos nós. É bonito isso. Jesus nunca correu de ser vítima, ofertado a Deus. Então não busque o vitimismo, busque ser a vítima que se oferta a Deus. Porque o vitimista, ele sempre vai se colocar no lugar de coitado. Não. Tem que viver uma realidade. Você que é casado, vive uma realidade de uma pessoa casada, que tem suas realidades. E às vezes você tem na sua casa uma situação tipo assim, a esposa não gosta da sua mãe, ou o esposo não gosta do seu pai. Você tem um irmão que não gosta, do seu marido. Ou então você tem um cunhado que não gosta de você. Olha, nem tudo dá para controlar. Esses dias eu disse para uma pessoa assim, eu não consigo controlar tudo. Não consigo. Não tem como controlar. E essas realidades. Esses dias alguém aqui da equipe, falou assim para mim, eu vi um comentário de uma pessoa, porque eu postei uma foto no Instagram, eu lá nos Estados Unidos em missão, e lá estávamos num lugar americano, e lá tinha no acampamento uma bandeira americana. Então nós tiramos uma foto com a bandeira dos Estados Unidos. Alguém colocou assim embaixo, pensei que você era americano, pensei que você era brasileiro. Eu na hora até nem entendi muito, Aí depois ela fez um outro comentário, tipo assim, alguma coisa, uma decepção, que eu tirei foto com a bandeira dos Estados Unidos. Eu não sei se ela atribuiu isso a um pensamento político, mas aí alguém falou assim, escreve para essa pessoa. Eu falei, claro que não. Se eu posto uma coisa na internet, existe uma realidade de alguém que possa não gostar e fazer um comentário, mas você acha mesmo que primeiro que eu não perderia meu tempo de escrever uma bobagem dessa, Até porque eu tô com a bandeira de um país, é uma bandeira. Ali não tem nenhum pensamento. Agora tem pessoas que elas ficaram tão doentes com tudo que está acontecendo, que qualquer coisa que ela vê, ela acha que é um pensamento político, um posicionamento que eu estou pregando. Eu não estou pregando nada não, só estava mostrando que eu estava nos Estados Unidos pregando, fazendo missão até os confins da terra. Os Estados Unidos é um confins, é um lugar onde eu vou pregar, como é o Japão, como é a África, como é em qualquer lugar. Então, eu não vou fugir da realidade da crítica, não posso. Eu não vou fugir da realidade da análise. Se eu canto, eu faço um show, Estou fazendo show. O que é show? Demonstração. Eu não posso fugir da realidade de alguém que não goste. Alguém pode não gostar. Se eu estou fazendo uma demonstração, um show, alguém pode não gostar. Então, cuidado para você não fugir da realidade.
da realidade de terra, da realidade de um pecador, da realidade de um filho, de um pai, de um esposo, uma realidade. Então Jesus hoje nos coloca nisso, né? Não precisa ter medo da realidade e muito menos fugir da realidade e muito menos você não encará-la. A realidade precisa ser vivida e muitas vezes, na força da oração, até mudá-la se for preciso. Sim, há realidades que podem ser mudadas, claro que sim. Tudo pode ser mudado pela força da oração. Você pode estar doente e ser curado. Você pode estar diante de uma pessoa que faz mal a você e você fazer o bem a ela. Então você pode fazer diferente diante da realidade, né? Não tem problema nenhum. Uma pessoa pode falar mal de você e você ignorá-la. Não tem problema nenhum. A sua opinião, você pode dar a sua opinião. Qual o problema? A pessoa falou mal de você. Isso vai mudar o que na minha vida? Você não é o que ela falou, não é? Não, não sou. Então não serve, não usa. Simples assim. Você precisa amadurecer nesse sentido. É assim que a vida acontece. Vamos rezar? Senhor nosso Deus, queremos trazer diante de Ti todas as nossas realidades. Realidades de prova, dificuldades, tempestades, de amor, de alegria, de bênção, de conquista, mas também às vezes de perseguição, de luta, de uma coisa desconfortável que está acontecendo comigo. E eu quero apresentar todas essas realidades a Ti, pedindo que o Senhor me dê força para suportá-la, ou superá-la, para aceitá-la, ou para mudar, se for possível, que o Senhor me conceda a graça da serenidade, da sabedoria e da fortaleza. Então, dai-me, Senhor, nesse momento, a graça de eu ter toda a aceitação necessária para aquilo que é real, a cruz, por exemplo, né? A cruz é uma realidade, eu tenho que carregá-la. Me ajuda, Senhor, dai-me força e dai-me a graça da sabedoria, do entendimento, para eu saber poder distinguir entre uma coisa e outra. Tem a força para mudar realidades, tem a serenidade para aceitá-las e tem a sabedoria para que eu possa distinguir uma da outra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa ação do dia de hoje vai ser esta. Presta atenção naquilo que tem sido realidade na sua vida. Não ficção, não invenção, qualquer realidade hoje da sua vida. Presta bem atenção, porque a realidade não vai ficar sem Deus agir nela. Então peça a Deus que haja na sua realidade. Olha, Senhor, eu estou aqui com uma realidade, em casa está uma desarmonia, a gente não está conseguindo conversar, age aqui. Olha, tem uma realidade de uma pessoa que não é convertida, age ali na realidade. Porque mais real do que o real que você vive é o poder de Deus na sua vida. Que o Senhor esteja do teu lado para te orientar, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te preservar, acima de ti para te abençoar e dentro de ti para te conservar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Um santo e lindo sábado. Até amanhã.